Antes de entrarmos no assunto de quem é Magzarion e quem ele foi, eu devo dar os créditos a uma grande parte da vida para meu amigo Ions Hero. Estarei deixando o canal dele do YouTube, do TikTok e também a conta dele do Reddit aí para vocês verem. Magzarion, durante a época dos Três Heróis, mais de 20 anos antes do canon, onde Varahan junto de Ahura Mazda iniciaram seu plano de Aion e firmaram seu acordo de juramento, e para isso Ahura Mazda, que tinha a sacerdotisa Queen como receptácula, a possuiu e teve relações contra sua vontade com Varahan, assim concebendo Magzarion, o seu alfator autodestrutivo, um caso seu apoptoses. Entretanto, por nesta época Varahan já ser casado com Ahide, a irmã de Sirius, poderia causar uma drama política que desestabilizaria toda a união dos Yazatas. Para resolver isso, eles esconderam a gravidez e Sirius se casou com Queen, a sacerdotisa. Assim, após ela dar à luz a Magzarion, Varahan o reivindicou como seu irmão mais novo, ao invés de seu filho, e o criou junto de Nahide. Magzarion cresceu e aos 7 anos acabou estudando na mesma escola de Alma e as crianças das famílias Yazatas. Entretanto, ele era muito introvertido e problemático e teria sido expulso se não fosse o irmão mais novo do herói. Por volta desta época, os Ashevans estavam em seu auge e Magzarion vivia no Reino de Paz. Entretanto, tudo mudou durante um ataque surpresa do Rei Demônio Rank 1. No primeiro rank, o Kevarená, que forçou os Ashevans a uma retirada em derrota, massacrou praticamente todos os Yazatas e Ashevans do local, algo que Magzarion presenciou. Entretanto, a visão que marcou Magzarion para sempre foi a de seu irmão Varahan ser morto pelas mãos dos próprios Ashevans e Yazatas, que caíram para o Tensui, ou queda, o que lhe fez ser consumido pela amargura e vergonha. Por isso definiu seu futuro caminho destrutivo. Foi nesse momento que Magzarion estabeleceu seu primeiro mandamento, apesar de ser categorizado como o terceiro revelado na história, Salshant Ashvarate, e o de não seguir os passos do meu irmão, o Varahan. Mais tarde, uns 10 anos mais ou menos, Magzarion e Alma foram incumbidos na missão de limpar o planeta Walta Yazd dos Devas para poder servir de nova base dos Yazatas. Durante essa missão, eles encontraram e se tornaram parceiros de Zurvan, que viria a ser junto a eles o trio mais forte dos Yazatas de sua geração. E já no fim da missão, conseguiram a morte do Deva de nível 2 que governou o planeta, e assim permitiu Vormaná, o espírito estelar, patrono dos Yazatas, reivindicar aquela estrela como seu novo corpo e criar a nova base dos Yazatas. Após esses acontecimentos, ocorreu o início da novel de Avesta, onde a primeira vez que vemos Magzarion é quando Sanlut e Queen estavam enfrentando um Deva de nível 2, onde ele surgiu de dentro do Deva e explodiu de dentro para fora, marcando assim seu primeiro encontro com Sanlut e revendo Queen. Após uma troca de palavras sobre a verdadeira missão de Queen, recuperar ele para o reino sagrado e sobre como lidar com a criatura, Magzarion ao lado de Queen finalizam o Deva ao custo das forças de Queen. 2 dias depois, está ocorrendo uma festa na Vila Sala por eles, e o próprio Magzarion some em meio a ela, estando investigando o local. O mesmo surge mais tarde, quando Queen e Sanlut estão presas em um espaço distorcido em uma das casas da vila, graças ao Kami-sama da vila, um objeto Deva vivo criado por Kevarená no passado, onde após o retorno, Magzarion mata Hayley, a menina que Queen se apegou, e passa para exterminar totalmente o resto da vila inteira, resultando numa briga e discussão entre eles. Mais tarde é explicado por Queen que a vila estava sob o domínio do Deva, que até adoravam ele sem saber, e eram responsáveis por criar o Deva de nível 2 nos dias anteriores, e o caso do planeta. Queen explica que Magzarion deveria ter descoberto o mesmo e por isso pensado nesse plano absurdo, provavelmente como última medida, o que o mesmo nega, dizendo que fez isso apenas para destruir o Deva e que não resolveria, que todos como eles acabariam caindo e que gente desse tipo sempre repete os mesmos erros e por isso poderia sofrer um Tensui e trocar de Avesta. Após este evento, ambos o trio partem para o Reino Sagrado novamente. Após voltar para o Reino Santo,
Magzarion pode ser visto treinando diligentemente em um campo destruído após décadas de uso extenso, e é revelado que Magzarion dia após dia pratica os mesmos movimentos, além de ser revelado que ele não possui talento. Diferente de outros guerreiros, Magzarion é desleixado e não possui nenhuma habilidade de luta, agindo e lutando mais como uma fera. Mais tarde, Magzarion é indicado a ir em uma missão junto a Queen Zurvan e Ferdan Zahak, a estrela dominada pelo Rei Demônio de Rank 6, Kai Khosrow, onde sua chegada acaba sendo interrompida e ele é teletransportado por Zurvan para longe, sendo interceptado antes que cause a missão furtiva. Ele e Zurvan têm uma conversa, onde é firmado um acordo entre ambos. Magzarion aceita o custo de Magzarion e esperar 3 dias para agir e dar tempo para os demais. Quando ele finalmente retorna para a capital, a missão se mostra tendo falhado e os demônios assassinos de homens invadiram o planeta, onde Magzarion e Zurvan acabam formando uma dupla contra as empregadas da quarta Rei Demônio, Frederica, Farnas e Elnas, que acabam avançando até que surge um Sarat, um mordomo e Deva de rank especial da quarta Rei Demônio, onde ele acaba levando a pior, acaba se ferindo gravemente pelo Deva especial e acaba por seguir e enfrentar a própria Rei Demônia, Frederica, que se mostra invulnerável a qualquer dano permanente. Com a batalha sendo interrompida por Kai Khosrow, a pedido de Alma, desafiando Frederica por roubar seus tesouros, e acabando com ambos sendo forçados a recuar por causa do Gata, assim permitindo que Magzarion viu por pouco e adiando assim o resultado do combate, sendo essa a primeira derrota de Magzarion. Após os eventos do Arco da Estrela do Dragão, Magzarion retorna para a base dos Yazatas, para o Festival dos Heróis, estruturado para encenar a vida e os feitos de Vara, o herói lendário. 7 dias de festival são feitos, e apesar de aparentemente distante entre Magzarion e seu irmão, Magzarion nunca faltou um dia neste festival. No final dos dias do festival, no 7º dia, onde ocorre uma simulação de batalha entre os representantes de Varahan, narrado por Roxane, que revela que nessa batalha, os desafiantes a se enfrentar seriam Sirius e Magzarion, onde o duelo entre os dois deixa ainda mais claro, onde Magzarion luta como uma fera e de forma pragmática, utilizando até mesmo qualquer meio, até de formas sujas, jogar terra para cobrir a visão do oponente, rolar no chão para escapar dos ataques. O estilo de Sirius era suave e digno de um verdadeiro esgrimista, rebatendo e subjugando o estilo imprevisível de Magzarion. Com pura técnica e habilidade durante essa troca de golpes, após o desafio de Sirius para Magzarion usar suas verdadeiras habilidades, Magzarion desperta o que é chamado de coração do irmão. Consigo ouvir os batimentos cardíacos do meu irmão mais velho. Um estado de frenesi, onde Magzarion afirma estar ou ainda sentindo seu irmão, e com um impulso de um berserker, começa a devastar o próprio espaço com seus ataques, onde tudo em volta seria apagado pela lâmina maligna, onde até mesmo o próprio mundo, a arena e o universo estavam sofrendo danos do apagamento e se encolhendo diante do corte deste Magzarion em frenesi. Entretanto, diferente de antes, dessa vez Sirius rebate de frente com sua própria força, declarando que ambos estavam sofrendo da mesma vergonha por causa de Vara, perseguindo sua sombra, que ambos acham que ele, mundo, avesta, nojento. Diante desse discurso, Magzarion apenas fica em silêncio e estático, antes de concordar e questionar onde Sirius, que estava embriagado por Vara, planejava chegar. E então, ambas as espadas voltaram a colidir entre eles, onde Sirius propõe ambos preparar o palco para o volta de Vara, onde em silêncio, Sirius interpreta que Magzarion pensou mesmo, e por isso aceitou esse duelo. Para medir Sirius, onde Magzarion finalmente se dá sua resposta e recua junto de Sirius. Desde o começo eu só sei matar, e é por isso que posso fazer. Eliminarei todos os vermes sem deixar nenhum. Se essa tua ausência de mal me incomodar, então te matarei, Sirius. E então o embate chega ao seu fim, com Magzarion partindo. Mais tarde, Magzarion volta ao seu treinamento extensivo de brandir sua espada, desta vez com Zurvan agindo como seu guarda-costas, mantendo o acordo entre ambos. E mais uma vez, Queen confronta Magzarion, onde ambos discutem sobre o jeito solitário de Magzarion.
e sobre que ele deveria tentar se conectar a eles, onde Magzarion percebe que os outros agora sabem sobre o seu mandamento através de alma, a qual responde Magzarion sobre isso é que ele devia ter matado ela. E assim ele e Queen discutem novamente. Quando estão entrando em conflito, são interrompidos por uma voz que cai do céu. De repente, uma nova estrela surge nos céus da base dos Yazatas, se revelando como novamente um rei demônio, mas dessa vez era a quinta rei demônio, Meshiana, de Drujnazo. E junto a Zurvan, Magzarion parte para a frente para enfrentar o rei demônio em seu próprio território, com Queen o seguindo, e neste momento é revelado qual foi o acordo entre Magzarion e Zurvan, onde Zurvan, como irmão de Meshiana, provavelmente atrairia o rei demônio, e como uma isca ele serviria para Magzarion atrair e derrotar ela. E então os três entram em batalha em céu aberto, voando como uma das penas de Vokumaná. Entretanto, ele e os demais são subjugados pela enorme quantidade de familiares e galhos de Meshiana, os encurralando, quase os eliminando, até serem salvos por uma nova personagem, Incesto, uma aspirante heroína. Entretanto, em meio à batalha, Magzarion acaba por ressoar com um objeto e tesouro especial de Meshiana, o Meshiag, o qual a ressonância de ambos resulta em Magzarion agora se tornando uma criança de 7 anos, o que retrocedeu fisicamente e mentalmente, perdendo seus poderes e memórias da época e se tornando Magzarion 7 anos do passado, antes da morte de Varahan. E por consequência deste fato e por estar em desvantagem, tiveram que recuar com a ajuda de Incesto, e acho justa, um enorme espírito estelar coruja que podia se esconder da visão maligna do quinto rei demônio. Após este evento, Magzarion, agora infantil, ficou parado em meio a uma colina, sem agir. Ele mantinha seu rosto coberto, e logo após Queen despertar e ter uma conversa com seu grupo, ela vai atrás do mesmo, que gera uma conversa com Queen. O mesmo repara que mesmo que nem mesmo havia notado, mas não queria removê-lo. Durante a conversa, Magzarion revela sobre o que acha de seu irmão, e que nunca gostou dele, e que acha que todos ao redor nojentos. E isso mudaria se interagisse. Aqueles caras são nojentos, parte do meu irmão. Ou melhor, meu irmão é exatamente como eles. Todos eles falam sobre laços, mas para mim tudo isso parece extremamente sinistro. E logo após isso, ambos continuavam a discutir, com Queen tentando entender o que faria Magzarion ressoar com Meshiag para voltar à infância e algum arrependimento e vergonha que ele possui. Mais tarde, após a conversa, Magzarion e Queen dividem um quarto e cama, o que acaba ocasionando novamente uma discussão entre eles. No dia seguinte, após uma ordem de Incesto que obrigou Queen a levar Magzarion infantil para a batalha com eles, novamente ambos têm uma discussão, onde Queen quer fazer Magzarion lhe dar uma contra-ordem para impedir ele de ir para a luta, pois ela gostaria de manter Magzarion inocente que possui agora. Entretanto, Magzarion aceita ir, pois acredita que assim conseguirá voltar para ver seu irmão, sem saber que Varahan já estava morto. E assim ele parte para a batalha ao lado do grupo. Mas durante a batalha, Magzarion estava refletindo sobre uma conversa que teve com Varahan a respeito do conceito de todos, a qual Varahan distrairia a força. Enquanto Magzarion demonstra desprezo e acha nojento tal conceito, pois acredita que é vago e não consegue compreender, rejeitando a ideia de garantir a força através da expectativa de todos, pois qualquer momento esse vetor de força poderia ser invertido, sem vendo um perigo e fraqueza nisso. Entretanto, neste exato momento, através do colapso do quinto rei demônio, o próprio Magzarion rejuvenescido estava também colapsando, onde diante de Queen, ele lentamente volta a se rejuvenescer na sua idade normal, com a própria parte sendo seu braço que acerta Queen. E quando volta lentamente ao seu original, ele grita sobre Queen se afastar e que ele deveria encontrar seu irmão, que havia jurado voltar. Diante disso, Queen à sua frente chega à conclusão de que Magzarion sempre e esteve o tempo todo estava de luto e buscando encontrar seu irmão. E após Queen afirmar que Varahan nunca voltará, ele novamente a atinge, desta vez gritando sobre que seu irmão nunca morrerá e que, se for, ele mesmo o arrastará de volta ao mundo, mesmo o revirando. Se não, mas antes que possa afirmar que não possui motivos para viver, Queen lhe golpeia e abraça, lhe dando um novo objetivo.
Não há nada que possa ser feito. Se você quer encontrar o herói de todos, reúna os sentimentos de todos, encare de frente, carregue-os no peito e transforme os fragmentos deixados por Vara em esperança. Diante disto, Mag Zion finalmente revela o que lhe trouxe a vergonha, e lhe rejuvenesceu. Foi o que na busca para entender seu irmão ele nunca soube o que fazer com ele, e nunca se apressou, crente que ele sempre voltará, mas quando finalmente entendeu que ele estava morto, só restava Mag Zion vazio sem nunca completar, e onde Mag Zion finalmente revela seu desejo para com seu irmão, um desejo de uma força divina. Eu quero meu irmão. E com isso, finalmente a vergonha que cobria Mag Zion foi limpa, e ele finalmente, através de Queen, descobriu como retomar seu desejo de completar ele. E pela primeira vez, acariciando alguém, Queen, ele lhe agradece genuinamente por lhe mostrar como realizar seu desejo, ao reunir fragmentos do seu irmão, e com isso ele parte para terminar seu trabalho. Voltando à batalha, a tempo de presenciar incesto retornando à sua forma original, mexiana, através da queda. Mag Zion acata seu pedido e a mata ali mesmo, encerrando a batalha contra a Quinta Rei Demônio. Após os eventos de Drus de Naso, Queen e Mag Zion retornam ao Reino Sagrado por meio de Shojusta, que havia se tornado o novo espírito estelar de Drus de Naso. Ambos chegam em meio ao caos da capital devastada. Enquanto lutavam contra a Mexiana, o Zaeshma, Tarbit e Shed haviam invadido e devastado o Arrayast em uma batalha entre eles e contra o reino, onde foram enfrentados por Sirius, Ferdal, Sanlut e Roxane. Diante da multidão que lhes cerca, Mag Zion se teletransporta para longe, com Queen pensando que ele pode explodir na multidão. O seguindo, ele reaparece novamente quando Queen estava visitando a debilitada Sanlut, que perdeu uma parte do corpo e estava à beira da morte em um leito, e a qual lhe entrega o Meshiag da Ismael, que lhe garante uma segunda chance, com o Meshiag se tornando uma armadura Mark-Tauris para ela, uma versão modificada da de Mag Zion. Ele explica o motivo de ter entregue, só que a própria Meshiag havia escolhido que seria problemático ir contra, além de que isso garantia que ela se lutar mais um pouco na linha de frente, e com isso ele parte sozinho novamente. Ele é visto novamente durante a chegada de Kaikostro, o sexto rei do mal, e suas concubinas se reunindo com os Sirius e os lordes do reino sagrado, após a fusão entre a carcaça do dragão estelar e o reino sagrado, onde a aliança é formada junto à revelação de Roxane ser uma Dragmant, e que eles deveriam se unir sem se atar ao Avesta, que os obriga a lutar, onde permanece em silêncio o tempo todo, apenas observando enquanto a reunião termina. Ele desaparece, mas não muito longe, e sim estando atrás de algumas pedras, pensando sobre a situação atual e refletindo sobre seu irmão, o julgando por todo, pensando sobre o fato de que aquilo que o matou foi todos que ele seguiu, não um simples rei demônio, onde ele reflete: você está rindo de mim, não é? Se acha que venceu, fique à vontade para se vangloriar. Logo você vai entender. Logo após isso, Mag Zion se vê diante de uma névoa de sangue que se aproxima em um estado, engole e o mesmo afunda e é engolido, sendo teletransportado para o Jardim de Sangue, dando de cara com Frederica. Diante disto, uma segunda reunião é formada, desta vez para o grupo da Quarta Rei Demônio, Frederica, onde Monserrat convida Queen para se juntar a eles. O motivo de todas estas alianças se devem ao fato de Nadar ter causado um colapso mundial, e assim reorganizando as posições de vários corpos celestes no universo e reunindo à proximidade as forças do bem e do mal, o que acabou se tornando um risco de um segundo ataque do primeiro Rei Demônio, Kevarenar, que estava próximo do Reino Sagrado. Mais tarde, Frederica, Monserrat, Mag Zion e Queen se reúnem no território dos demônios assassinos. Mas diante de tudo isso, Mag Zion permanece calmo e sem rebater ou atacar os Devas. Mesmo na reunião com Kaikostro, ele havia mantido silêncio, algo que Queen repara que estava sendo estranho. Mesmo sabendo dele ter um lado racional, ela percebe que Mag Zion havia mudado. Para ajudar e os guiar para a luta contra o aglomerado estelar, com o auxílio de Monserrat e reunindo diversos Devas das criações de Kevarenar, e com a ajuda de Queen para lhes teletransportar até seu alvo, todos se tocam para que Queen possa guiá-los pelas memórias, graças ao fato de Mag Zion e Frederica serem movidos e cheios de intenções assassinas. Seus mandamentos não são quebrados ao se tocarem, mesmo quando Mag Zion toca as mãos de Frederica e as esmaga.
em suas palmas. A missão dá início e o teletransporte é ativado. Ao mesmo tempo, com um cometa cai do céu em direção ao território do Jardim de Sangue, destruindo o castelo e o deixando uma cratera flamejante. O choque à frente dos demais, o que saiu desse buraco foi ninguém menos que o próprio terceiro rei demônio, Balaam, que até mesmo antes estava enfrentando Kevarenar, uma revanche antes de ser derrotado e jogado dos céus para ali. Com o mesmo acordando diante deles, após recitar seu mantra, a batalha se inicia quando Magzar aparece repentinamente atrás do mesmo, tentando um ataque furtivo, mas acaba sendo rebatido e tendo seu corpo quebrado diante da força do terceiro rei demônio. Entretanto, o mesmo ainda continua vivo e uma possibilidade diante da força orca do rei demônio, mas diante disto, Magzar permanece e retoma o combate. E assim a batalha continua, e com a armadura de Magzarion apenas existindo pelas próprias determinação e força de vontade de Magzarion, que sobrepujou a armadura e sua força de vontade, mesmo indo contra os limites dela, já deveria ter se quebrado. Mesmo diante de ataques que a própria estrela estava se quebrando, Magzarion continuava a enfrentar Balaam. Após vários segundos de batalha, um momento em que Balaam começa a sobrepujar Magzarion, o mesmo tem seus dedos que segurava a lâmina maligna do Yasuda cortados. O que era isso? O simples ato do segundo mandamento de Magzarion, Sal Shantma, criando uma lacuna na defesa do corpo intraspassável de Balaam. E assim o combate pouco a pouco começa a se tornar equilibrado, como os oponentes se tornam cada vez mais equiparados. Diante deste combate é descoberto que o corpo de Magzarion já estava desaparecendo, se tornando mais um conceito que algo físico, e ao mesmo tempo é mostrado que a habilidade e o verdadeiro poder de Balaam através da criação de alter egos de si mesmo entrando na batalha. Diante da batalha, Magzarion finalmente se apresentou ao seu inimigo, mas dessa vez chamando Balaam de uma imitação e fraco, que também está tão preso ao Avesta quanto os demais. E além disso, Magzarion agradece, pois a prece paradoxal de Balaam lhe ajudou a descobrir algo sobre si mesmo, que lhe ajudou a melhorar, algo que será explicado lá na frente no volume 4. E naquele ponto, mais de 1 milhão de Balams em combates simultâneos existiam, todos se atacando e atacavam Magzarion ao mesmo tempo. Um verdadeiro enxame de gafanhotos, mesmo distante da constante ordem de se tornar eu de Balaam. Magzarion novamente recusa, afirmando que busca aprender ali como esmagar a própria queda. Diante disso, todos os Balams parecem confusos e após ser questionado, o Magzarion explica o seu ponto. Eu já disse, não tire como decisões erradas. Para mim, branco e preto são igualmente lixos. Um teatro miserável, não me importa qual lado pertence. O que me incomoda é acreditar que queda é um conceito que pode ser aplicado a mim, onde é mostrado que Magzarion não se apega ao bem ou ao mal. Na verdade, ele odeia o próprio mundo dualista que vive, onde tudo tem que se atrelar a um dos lados, e por isso ele busca destruir. Bem isso. Mal aquilo, luz e trevas. Que sentido há nessa brincadeira de palavras? É fútil, me dá náusea. Não fale comigo num nível raso, flutuante e instável, onde as posições mudam o tempo todo. Em essas batalhas, Zai, Shed e Tarvi, que haviam sido divididos ao meio e estavam à beira da morte, desejavam morrer pelas mãos de Balaam. Entretanto, este apenas os ignorou em prol de sua batalha contra Magzarion. Magzarion foi quem lhes atendeu, lhes dando a morte que desejavam através de sua lâmina imutável. A batalha continuou com os números de Balaam diminuindo a momento pelas mãos de Magzarion e a de si mesmo, enquanto simultaneamente suas forças cresciam, ao ponto de já serem fortes ao nível de destruir galáxias. Entretanto, Magzarion estava continuamente matando todos, e quando finalmente a batalha chegou ao fim, Balaam havia sido morto no plano físico, mas com apenas seu ego se formando ali diante de Magzarion, e assim Balaam transcendeu a matéria de seu corpo, se tornou um conceito de Shura que perseguiria Magzarion diante de todas as eras. Após o fim do embate, Magzarion imediatamente encara a estrela supermassiva no céu, que Kevarenar é seu próximo alvo, e mesmo assim Magzarion parte para o próximo conflito. Após chegar diante de Kevarenar, imediatamente Magzarion é esmagado por uma pressão milhares de vezes maior do que o Asha mais forte de sua geração, Spentamanil, mas ele suporta e a dilaceração, e mesmo diante de uma força semelhante ao fim de toda a existência, mas ainda permanece vivo. Mesmo diante de plasma, estrelas, fragmentos de planetas e todos os elementos do universo se chocando contra ele, Magzarion continuava rasgando e as destruindo e se mantendo vivo, carne e sangue deixando de cair cada vez mais, revelando cada vez mais se tornaria um imutável,
que ele perseguiu. Mesmo que neste ponto ele não tinha a força que deveria ter para matar Balaban, dito por Kevarena, ele ainda persistia a tudo. Após algum momento, mas antes destrói metade do corpo estelar de Kevarena. O motivo foi que ele estava esse tempo todo analisando ele, para assim eliminá-lo. Diante disto, Magzano revela seu modo de pensar e chama Kevarena de covarde por perseguir o sonho, milagre dos outros, ao invés de tomar um com suas próprias mãos. Ultrapassar certo limite, agora deve avançar modo irreversível, resistir sem chamar ruína. E daí, quem decide isso? Que regressa? No modo de avançar, quem define sou eu, uma lei que flui ignorando minha vontade, está longe de ser imutável. Se você tem um fenômeno incontrolável como é assim mesmo, então cedo ou tarde será esmagado por algo igualmente incontrolável. Sob esse mesmo pretexto, eu não aceito isso. E é para impedir que isso aconteça que eu olho cada um de vocês nos olhos, e banho no sangue, escuto os últimos gritos e mato. E após ver isso, Kevarena finalmente reflete e recorda quem era, e assim recupera sua hegemonia de forma incompleta. Uma cidade como um Éden se ergue, ambos diante disto e do discurso sobre a beleza de Kevarena. Magzaro questiona sobre sua imutabilidade sem lutar, mas era apenas o mesmo tentando identificar as brechas desta sua nova imutabilidade, descoberta, visando avaliar para depois matar. Durante essa conversa, Magzaro reflete sobre como Kevarena estava tentando alcançar tanto a beleza, Hadou, quanto a espada divina, mandamento. E isso o torna uma irregularidade que não é nem Deus, nem mortal, mas um pseudo-deus, pois estava resistindo à punição divina imposta por Shinra. Diante disto, Kevarena reflete que Magzaro é uma anomalia que não é Gudou nem Hadou, mas uma Dou que consome tudo diante da análise de ambas suas conclusões, o paraíso, e Kevarena começa a ser fraturado. Diante disso, as torres de que compõe seu paraíso se unem formando uma espada, mirando diretamente no peito de Magzaro e é lançado diante de Magzaro, que reflete que você é um lixo interessante. Mesmo assim, ele já havia compreendido ser conhecido como Kevarena. Neste ponto, mesmo a lâmina tendo o poder de todo o aglomerado, já era irrelevante para a lâmina de Magzaro. E assim, metade restante de Kevarena é cortado e fragmentada pela lâmina de Magzaro. E o próprio eu imutável de Kevarena e suas orações são absorvidos pelo meio fumador, assim encerrando sua batalha e se encaminhando para a próxima. Onde se erguem dos restos mortais de Kevarena, Magzaro ataca diretamente o quarto rei demônio, Frederica a cortando diretamente. Entretanto, graças ao seu mandamento de imortalidade, ela sobreviveu. Mesmo que estivesse conseguindo resistir a cada movimento, ela era fragmentada e despedaçada por Magzaro, que possuía um poder claramente acima da mesma, que só se mantinha vivo graças ao seu mandamento, mas se agradava pelo fato dele ser a única pessoa pela que a fez sentir dor. E assim como Kevarena e Balaban, Magzaro a estudava, a matéria continuava nesse impasse de destruição e recuperação, pois para vencer, Magzaro precisava entender a origem do amor de Frederica, pois fosse algo tão simples quanto amor à primeira vista, ele já teria matado há muito tempo, pois a mesma infinitamente inferior que Kevarena e Balaban. E até mesmo na história dos seis demônios do passado, ela está entre os mais fracos, pois ainda era humana. Entretanto, no momento em que Frederica começou a cantarolar uma certa canção, enquanto a desprezar Magzaro se enfurece por reconhecer e se tornar mais violento ainda. Entretanto, choque entre eles, Frederica tem uma visão do mistério de Magzaro, enquanto o mesmo não consegue ainda desvendar ela por completo. Ao fim da visão, o resultado é a própria Frederica quebrando seu mandamento ao se defender da lâmina de Magzaro. E o resultado? À frente de Magzaro, Frederica sofre uma queda e se torna uma Ashaba. Tão confusa quanto satisfeita, Frederica se move para o mesmo, que por reflexo em profunda indignação e raiva a perfura, e em seus últimos suspiros ela realiza uma profecia para o mesmo, onde para se tornar o Musamuki, ele deve derrotar aquele que ele mais julga incompreensível. E assim, mais uma batalha se encerra com Magzaro derrotando a Frederica, a rainha dos assassinos, e foi considerado um belo mestre por Musarati. Ele se tornou o novo líder dos assassinos, e sua primeira ordem para eles foi que tirarem suas próprias vidas, assim encerrando toda a raça de uma vez. Mais tarde, Magzaro reencontra Sanlute, que estava, neste ponto da história, havia sido completamente considerado por Malaktaus do Meshiag, que roubou suas memórias em troca de poder. Magzaro a repreendeu por estar tão fraca e debilitada. O mesmo se põe diante de Sanlute, a qual a mesma percebe que ele veio ao seu encontro, e como ela jurou acertar as contas, como dito no volume 1, e ele lembrou de sua promessa e estava ali para isso, e até mesmo para ele tirar o melhor em si dali. Enquanto Sanlute avançava
Quebrada, decidida a morrer como ela mesma e cumprir a promessa que ambos fizeram, Magzaram essa noite batalham a sua última disputa, o Cavaleiro Negro dando um descanso final à sua companheira. 3 meses passaram desde o colapso mundial de Nadari, que reorganizou as estrelas. O planeta fundido, Zahak Wanahayast, foi realocado para outro lugar para evitar que fosse destruído pelos restos de Kevarenar. Os dois planetas estão quase completamente fundidos, mas durante esse tempo todo, Magzaram ficou quieto, sem causar problemas, e nem ao menos tentou atacar Nadari, o Kaikosro e os Devas residentes do novo continente. Entretanto, ele novamente é chamado, desta vez por Kaikosro, por meio de Alma, que lhe entrega sua carta e pedindo uma reunião com o mesmo. Seu próprio território, o que mesmo na desvantagem de estar sob o domínio do espírito estelar dracônico, Magzaram aceita. Então logo, os dois se teletransportam para Zahak Arzang e seguiram diretamente ao ponto de encontro marcado por Kaikosro. A cidade que fora devastada pelos assassinos jamais foram reconstruída. Os escombros continuavam ali, e é naquele local onde Magzaram encontrou Kaikosro em uma pilha de tesouros e frutas. Kaikosro revela que foi confirmado seus papéis mediados por Sirius, onde Magzaram seria o soldado que mataria o resto, enquanto Kaikosro seria o rei que observaria. E diante da clara objeção de Magzaram, Kaikosro revela que também era um sparring para mostrar sua força. Entretanto, ambos os três estavam em uma conversa sobre si mesmos e suas percepções. Diante disto, após discutirem a natureza de Kaikosro, ele nos revela a de Magzaram como um câncer que está se autodestruindo pelo caminho que está, que este é o Mitsu de Meso. Apenas a interpretação de Kaikosro, apesar de Magzaram negar e afirmar completamente sua imutabilidade sem morrer, para a relutância de Alma, que diz que não deseja que ele continue esse caminho, o que o irrita mesmo. E durante seu diálogo, ela afirma apreciar e amar ele, o que dá a Magzaram a sua própria conclusão: você quer me matar? E diante da declaração e desabafo de amor de Alma por ele, Magzaram libera sua lâmina e ataca a mesma, que assalta o Kaikosro. E imediatamente a batalha entre os dois estoura, o Kaikosro agora decidido a matar ele. Por isso, durante o embate, Magzaram perde seu braço para o mandamento de Kaikosro e começa a se tornar obsidiana, sendo salvo por Alma, que conseguiu ferir o Maou. Ao ver que ela o feriu, Kaikosro fica tão alegre que desiste da batalha e deixa Magzaram vivo, e convidando para uma revanche mais tarde. A batalha dos dois é reiniciada desta vez, Kaikosro cada vez mais próximo de despertar seu Hadou completo, o que já começa a vazar enquanto Magzaram corta tudo enquanto tenta compreender e matar seu alvo. Kaikosro ruge pintando sua lei de mortalidade nos transeuntes enquanto tenta sobrepujar Magzaram com seu domínio. Entretanto, ambos ainda estão em impasse. A batalha não havia mudado drasticamente. A espada de Magzaram ficou ainda mais afiada após enxergar sua verdadeira natureza vazia que possuía. Mas Kaikosro, após ter revelado seu vazio, apenas rugiu com mais fervor e engoliu tudo em seu domínio. Diante disto, Alma, que observava tudo, após ter uma conversa sobre o passado e profundidade de Kaikosro, ele compreendeu tanto que falta nele quanto o que deseja para Magzaram, e saltando entre eles, ambos por reflexo se estendem para ela. Kaikosro tentando protegê-la, e Magzaram como se acolhesse o pedido para morrer por mim. Diferente de antes, Magzaram abraça a Alma de forma terna, enquanto finalmente entre os dois é entendido seu amor, o amor que a Alma sempre despejou nele, o faria, e por isso o matava, enquanto paralelamente Magzaram nutria o mesmo amor e por isso a mataria, pois por amar ele não a queria morta, mas por amar ela deveria matar, pois só assim completaríamos a morte. Diante disto, Alma, após despejar seus sentimentos, soltou para os braços do outro homem que também amava, Kaikosro. E assim, ao perfurar o coração vazio de Kaikosro, como uma prova de seu amor, ela fez ele bater e viver. Magzaram, que desejava matar Kaikosro de forma completa, estando vivo, realmente pôde compreender por completo este ser e matá-lo, cortando a cabeça de ambos, a mulher que amou e seu alvo. E assim, mais uma batalha se encerra. Após matar os dois, Magzaram observa do topo de onde estava, nas estruturas do domínio da ruína. Em apenas alguns momentos, é atacado pelas esposas do dragão caído, incluindo Roxane, com relativa facilidade mata todas elas. Entretanto, após fazer isso, Magzaram presencia o mesmo sentimento de 20 anos atrás, uma queda em grande escala, que reverbera por toda a estrela.
em que logo se revela sendo uma capacidade de sua cunhada, a segunda mãe de Magzarion, Nahid, que logo o prende sobre seu poder como portadora de Akamaná, o sétimo rei demônio. Enquanto se gaba alegremente de seu retorno e a mesma revela a Magzarion sobre seu plano de ter um novo Varan com Sirius e assim poder realizar o desejo de Magzarion, a mesma também revela a origem do ódio de Magzarion, discorre do próprio nascimento, onde Nahid, que seguiu o roteiro de seu irmão, ao ver que Sirius via Magzarion como uma criança amaldiçoada, ela realizou seu desejo, ensinando a Queen e cantando para Magzarion a canção que no futuro geraria o ódio que o mesmo possui pela Avesta, tornando Magzarion genuinamente uma criança amaldiçoada. Entretanto, mesmo se liberta e começa a cortar em direção à mesma, onde mesmo diante das invocações dos estelares residentes, Magzarion os corta como papel. Como mesmo revela que esses 3 meses passou-se em silêncio, ele estava estudando todos nas proximidades, sabendo e sentindo algo que ocorreria nos próximos tempos. E enquanto travam essa batalha, ambos são interrompidos por Sirius, que declara que não vai deixar ninguém morrer. E assim o embate entre os 3 é iniciado, onde Nahid ataca com a Akamaná, Sirius com sua pura habilidade e Magzarion com sua ferocidade e mandamentos. Durante um instante, Magzarion foi afastado da batalha, mas logo retornou. O tempo em que levou durante esse embate foi suficiente para mais uma vez ele subir um degrau em seu poder e começar a sobrepujar seus alvos, compreender eles. E Magzarion chega a uma conclusão. Nahid e Sirius também são seus irmãos e que essa batalha servirá como um prólogo de sua batalha contra seu irmão, Varan. E assim, com sua nova força, ele acaba forçando Sirius, que havia despertado seu verdadeiro Hadou e Nahid, ao lutar contra ele em um 2x1. Diante disso, em um ato encurralado, Nahid abre um buraco através dos espíritos estelares, de forma que todos os 3 caem em uma fissura que os leva diretamente a um buraco conectado à Era Zero, sob o piso do primeiro céu. Enquanto mergulha nele, Magzarion tem um vislumbre da Era Zero e de seus habitantes, principalmente daquele nomeado de Naraka, que chega à conclusão de serem a origem do Hadou. Ele continua caindo, tentando entender e desvendar Zero, mesmo que no processo ele se torne outra coisa. Mas ele acaba sendo expulso dessa singularidade, caindo diante de Sirius, Nahid e diante de ambos derrotados. Magzarion, após uma última conversa, finaliza ambos os irmãos nos braços um do outro e os absorvem também em Fumador. E em sucessão, ele também procura e dá um fim a Firdaus, que vai se tornar o novo Nadari, que havia sido literalmente reconfigurado na frente de Queen. Após isso, o último empecilho que Magzarion possui se mostra Nadari, que aparece para enfrentar o herói dos Juntos, que com permissão e convite da mãe Dragavant, Magzarion e Queen adentram sua nave. A batalha entre ambos é difícil e complexa para o mesmo, pois a própria causalidade é invertida e os ataques de Magzarion se mostram nulos, enquanto os de Nadari continuam a afetá-lo. Mas o impasse entre ambos gerado e garante que nenhum se finalizar com o oponente. Durante isso, a nave e Grama New estão continuando a sumir e reaparecer em locais do universo. E neste momento, todos podem sentir justos e injustos que seus líderes finais estão decidindo o destino do mundo e estão orando e rugindo seus nomes. Enquanto a batalha se prolonga, Magzarion finalmente entende a lógica da mesma e compreende que atacar ela não é a resposta, e com uma loucura determinada e implacável, ele inverte os ataques a si mesmo, e desta vez causa ferimentos a Nadari, e a alterando em menos de um instante de uma forma de ataque definidos incrivelmente estranhos. Quando Magzarion atacava, feria a si mesmo, e repetidamente, quando defendia, lançava-se contra o ataque do Rei Demônio. E de vez em quando, a ponta da espada raspava em Nadari. Gradualmente, essas frequências aumentavam. E pela primeira vez, Magzarion consegue acertar em cheio Nadari, um golpe com força igual que matou os demônios interiores e Sirius Nahid, mas que apenas tirou uma gota de sangue de Nadari, mas ali foi onde a batalha se inclinou. E após uma inclinação na batalha, ambos se entendem. Nadari compreende o nada que Magzarion é, um quebrador de leis que consome tudo e destrói as leis do universo. E assim, desejando completar ele, Nadari se joga em direção à sua lâmina, no seu maior colapso, mas ele rebate com seu ataque de compreensão total. E assim, o fim da última Rei Demônio ocorre. Após a batalha como último presente, Nadari, ou Sita, deixa um último presente a Magzarion, preenchendo os monitores de sua nave com a totalidade e número total da localização de todos do universo. Para Magzarion, um presente que ajudou a cumprir sua missão de matar todos.
E ali, enquanto absorvia todas as coordenadas dos infinitos pontos no monitor, ele compreende tudo e cai em gargalhada ao ver a queda universal afetando e invertendo os valores de todas as que ali habitavam. Enquanto gargalhava, sua armadura finalmente rompe seu elmo e seu rosto e corpo são restaurados, não alterando sua natureza de sua imutabilidade Musamuki, pois todos que conhecem Varahan haviam sido mortos e ele havia se desprendido totalmente da aparência do herói. O motivo que Max Zion despreza. O motivo foi que Max Zion desprezava como era semelhante ao irmão. E o estupim para isso foi ver a alma 20 anos atrás cair em choro ver sua face, tão semelhante ao herói. E em seguida ver todos botando expectativa nele por ser irmão parecido com o herói. Se sentiu tão enojado por causa dessas emoções e fazer a alma chorar, ele criou seu terceiro mandamento. E não apenas isso, mas cada vez que a alma ou alguém demonstra sua afeição a ele, uma dor indescritível era causada ao seu ser. Por isso ele questionava se eles queriam matar ao dizer que admiravam ou amavam ele. Após recordar isso, Magzaron, que havia dado fim ao seu tormento, finalmente pôde respirar sem violar seu mandamento. Após essa batalha, a Lame Magzaron, que o acompanhou até aquele momento, é destruída, mas ele encontra ao seu lado uma nova e reformada Ahura Mazda, a espada divina. Ao tomar ela em suas mãos, a lâmina se recusa, e mesmo queimando sua mão, Magzaron ignora e puxa ela. Ao sentir que seu núcleo era diferente, Magzaron finalmente pôde compreender que não se tornaria seu irmão. E assim, em sua face, uma imagem aterradora semelhante ao seu irmão, finalmente foi recuperada. E assim, com sua nova lâmina, Magzaron fez seu juramento: matarei todos. Durante talvez séculos, Magzaron caminhou pelo universo, devastando e matando todos. Ambos os lados eram vítimas do meio fumador. E assim, Magzaron matou todos os seres do universo, encolhendo ele até que Magzaron forçou e encurralou Shingan, para que o único resultado possível fosse abrir uma singularidade. E em toda a história do trono, apenas Magzaron conseguiu este feito. Diante disto, Magzaron é levado até a singularidade do trono, onde encontra Zurvan de Mitra, e enfrenta o mesmo, encerrando o combate com um único golpe. Esse que se despede após sua morte, finalmente aquele que se escondia em sua pele era mostrado. Zurvan era apenas um receptáculo de vontades maiores, e seu corpo sem face e forma, reproduzindo todos que Magzaron se grifou até aquele momento. Se amontou até formar uma pessoa que ele já conhecia e ansiava, Varahan. E após a revelação, a batalha entre ambos se inicia. Inicialmente, a batalha está a favor de Varahan, que possui mais habilidades em esgrima do que Magzaron. Entretanto, logo mesmo passa a invocar Aion para auxiliar e sobrepujar Magzaron, assim fazendo o Cavaleiro Sombrio cada vez mais encurralado. Pelo menos é assim que Magzaron mais uma vez começava a reverter a maré. Isso se deve a todos aqueles que Varahan trouxe através do Aion serem seres que Magzaron já compreendeu, e assim a batalha lentamente passava a se tornar um impasse, até que Varahan decide mudar a condição de vitória, onde em vez de derrotar algo que Magzaron nunca seria, ele propôs tirar um sorriso de Magzaron. E novamente a batalha dos dois se inicia. Entretanto, apesar da nova vantagem inabalável, Varahan admitiu que pensou que sua condição para a vitória era fazer Magzaron sorrir, mas não conseguia atingir o próprio filho. Em contrapartida, Magzaron revela os verdadeiros sentimentos de seu pai para provar sua utilidade aos outros. Ele se desconectou. Eles se enfrentaram novamente. Desta vez, Varahan estava em desvantagem, pois não conseguia matar Magzaron antes de alcançar a vitória. Em contrapartida, Magzaron finalmente compreendeu a natureza de seu pai e feriu mortalmente, assim como a Ahura Mazda. Com todo o poder combinado dos três mandamentos, Magzaron cortou a conexão de Varahan com Zero. Diante disto, a batalha se encerrou. E diante de todos, uma imagem de Sisyphus apareceu, um Aion, mas não criado por Varahan. Mas mesmo assim, os dois amigos se reconciliaram em seus últimos momentos. E assim restava apenas Magzaron e Mitra. Durante a primeira batalha do trono, Mitra admite que Magzaron era mais poderoso que ela em combate. Contudo, como ele não alcançou o Hadou, não poderia ascender ao trono. Mitra fez sua jogada, criando inúmeras versões de si mesma, inúmeros alter egos, mesmo que representassem todos os seres. Embora Magzaron não tivesse dificuldade de matar cada uma dessas Mitras, levaria um tempo absurdo para eliminá-las completamente. Enquanto isso, novos candidatos à hegemonia poderiam nascer e derrotar Magzaron. Como Magzaron almejava derrubar Mitra, que havia dominado todas as eras subsequentemente possíveis, ele iniciou sua reencarnação em uma modificação dos mandamentos, ali imposta por Mitra, agora sob seu controle para lhe auxiliar. Queen expôs os mandamentos de Mitra e sua comandante Korra, que havia colocado dentro do trono, e que até então funcionava apenas como uma máquina de projeção.
começou a desenvolver um coração próprio, inspirado pelo modo de vida de Magzarion. E ali em diante, todas as orações que ele havia acumulado até então o engoliram, substituindo Madou Magzarion pela personalidade exterior do deus Hadou, de seu novo eu, Muzan. Por fim, antes de desaparecer por completo, Magzarion perguntou a Mitra, aquela criança que ela afirmou ser comum, ao contrário deles. Magzarion disse então que aquela criança deveria ser quem lideraria o panteão, não um ser irregular como Varahan, o comandante preparado por Mitra, ou um deus egoísta como eles. Assim sua transformação foi concluída, Magzarion decapitou Mitra, que aceitou sua derrota, e após sentar no trono e ser conhecido como Muzan, que aquele que foi dado à luz, e sua lei Paradise Lost nasceu e emanou. Enquanto isso, o verdadeiro Mifmadou, Magzarion, desceu para as partes mais profundas do trono, junto com Queen, com sua bainha. E assim, ele aguarda até o Pantheon, onde reiniciará seu Mifmadou. E antes de passarmos para as habilidades de Magzarion, gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, desse o like no vídeo, porque isso ajuda muito com o canal. E quem ou não, eu trago pessoas, e eu próprio, né, a gente tem dificuldade em fazer esses vídeos, porque quem ou não são rápidos, são longos, e quem ou não são coisas muito complicadas. Então eu seria todo o apoio de vocês. Só para reconstar, irei só falar dos mandamentos atuais de Magzarion. Não falarei dos antigos por motivos óbvios, porque eu praticamente já falei isso aqui nesse vídeo. A sua antiga proibição de qualquer contato que envolvesse a intenção de matar, Magzarion acrescentou uma nova condição: aceitar a existência de outros. Na época em que impôs sua antiga restrição, ele via todos os demais como supérfluos, e por isso, sem remorso algum, tratava tudo e todos como alvos a serem mortos. Ao levar essa lógica ao extremo e se tornar o único ser restante do universo, até mesmo o significado de sua ideologia desapareceu, afinal a vontade de matar só existe quando há um outro. Ele não terou sua escolha fundamental de matar, mas ao reconhecer a necessidade de todos, passou a construir uma realidade em que o fim absoluto de todas as coisas e extinção pudesse ser evitado. Isso não é poupar nas matanças, mas sim que, como seres vivos que se reproduzem mais quando estão sob ameaça de morte, quanto mais intensa sua intenção assassina, mais ele paradoxalmente promove o nascimento de vida. Ele reina, mas não governando, por isso não pode ser chamado de Hadou. Mas assim, sua nova postura transforma estruturalmente do mundo, representando uma ruptura completa com o antigo Magzarion. Além disso, ele acrescenta uma nova cláusula ao seu outro mandamento de pensamento e reação fisiológica desnecessárias da batalha. Agora ele deve compreender o inimigo antes de matá-lo. E essa foi a primeira modificação real que fez e serviu fundamentalmente para permitir a aceitação de outro. Outra mudança foi no seu terceiro mandamento: não seguir os passos do seu irmão, que exige que ele escolha um caminho equivalente de Varahan. A antiga restrição tinha como base não seguir os passos do irmão, enquanto a nova impôs fazer o que o irmão não pode fazer. Isso, consequentemente, fez com que Magzarion se tornasse um ser que também está fora do sistema do trono divino. Ele torna-se um ser que está além de qualquer medida cabível aos deuses. Então, sim, Magzarion seria plenamente capaz de matar Rajun, caso ele compreenda o próprio Rajun, o que não seria difícil, porque Rajun é um ser de complexo de compreender. E agora vamos para o seu quarto mandamento e penúltima habilidade, a habilidade de reescrever seus mandamentos, onde Magzarion pode, em troca de nunca seguir os mandamentos como fez até hoje, e pode mudar livremente seus 3 mandamentos. E por último, sua principal habilidade, que o ajudou muito nas batalhas, sua imutabilidade. Imutabilidade é um estado onde uma divindade não pode mudar de nenhuma forma, onde mesmo que ele seja resetado, ele não mudará. Só que do Magzarion tem outro nível, pois ele simplesmente, mesmo que ele fosse afetado pelo teste de de Mercúrios, ou qualquer habilidade resetasse ele não mudaria, pois a partir do volume 3 pro 4, ele já tem sua imutabilidade praticamente completa. Lógico, não era simplesmente completa até o volume 4, até o volume 4, onde ele já tinha matado todos, pois ele precisava disso para completar o vazio, que era ele. E nesse estado, não importa o quanto que ele seja espancado, golpeado, ele nunca morrerá. Ele é um corpo indestrutível, que nunca morrerá. Lógico, quando ele era incompleto, ele ainda sentia umas leves fraquezas, como mostraram quando Frederica quase o mata. Mas isso aí já é o papo para outra história.